É necessário que um filho tenha mudança na minha forma de pensar, tá? Isso não é tão simples, não é fácil de fazer. Mas como eu sempre gosto de dizer para os irmãos aqui, é o seguinte, pode até não ser fácil, mas é possível. Pode não ser fácil de fazer a mudança da mente, mas isso já é uma prerrogativa. Se não é fácil, significa que também pode ser que não é impossível. Mesmo que não seja fácil, isso significa que pode ser capaz, a gente tem a capacidade de fazer. O problema é que a gente está numa geração de que quer as coisas muito, muito, eu gosto de chamar de fast food. A gente quer entrar, pedir, receber e ir embora. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? As coisas não são tão práticas e rápidas quanto a gente imagina. É preciso e demanda um pouco mais de esforço, é preciso e demanda um pouco mais de prática, é preciso e demanda um pouco de mudança. Essa mudança da mente, essa renovação da mente, ela não é fácil, mas é para isso que o discipulado vai nos ajudar. Mudança da mente, renovação da mente, que é formar o caráter de Cristo em nós. A pergunta que eu quero fazer para você agora é o seguinte: você acredita seriamente que você está sendo um imitador de Cristo? Da forma que ele pensa, da forma que ele fala, da forma que ele agia? Você acredita que você está sendo um imitador de Cristo? Vou começar aqui com o Johnny e Rafaela. Em tudo, não. Tá vendo? Madison e Kathleen. Em tudo, não. Em algumas partes. Nandinha. Em tudo, não. Vinícius, Lília. Ih, pastor, tô engatinhando ainda. Nossa, Todos nós. Todos nós. Fiquem tranquilos. São todos nós isso. Meu amor, Helene. Acho que igual todo mundo falou, em tudo não, né? Porque às vezes a gente falha, né? A gente vigia, né? Mas tem hora que falha. E aí eu quero pegar o gancho do que a Helene está falando, porque eu acho que esse é um dos primeiros enganos que a gente tem. A gente acha que quando a gente fala de discipulado e fala a respeito de formar o caráter de Cristo em nós, eu estou falando para vocês que vocês não podem ter erro. E não é isso. Formar o caráter de Cristo em nós é viver como Cristo viveu. Amando o Senhor sobre todas as coisas, servindo o próximo, entendendo o meu ministério, porque quando eu faço isso, é que eu diminuo a possibilidade de pecado, porque eu vivo o meu propósito, eu vivo para amar ao Senhor, eu vivo para servir as outras pessoas, meus irmãos. Então, viver como Cristo viveu, não é anular o erro, porque Cristo, como Deus, não poderia pecar, não ia errar. Nós, como seres humanos, infelizmente, vamos errar. Mas a questão é o quanto a gente tem vivido como Cristo para anular, ou seja, para evitar essa quantidade de erros. Tá? Então, olha só, ser como Cristo é um dos propósitos do discipulado. Ser como Cristo. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, o Paulo vai dizer assim, ó, capítulo 8, versos 28 e 29, tá bom? Nós somos destinados a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer para nós? Eu vou falar um negócio aqui para vocês, é muito louco. Mas qual é o objetivo de Deus? Vocês já pensaram em entender qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é estabelecer um reino de filhos, no qual Jesus é o irmão mais velho. Pegar não, né? O objetivo que Deus tem ao fazer isso aqui é de uma grande família. Então, o objetivo do Eterno em nossa relação aqui é que ele tenha um reino, esse reino seja composto pelos filhos dele, e Jesus é o irmão mais velho. É nele que nós nos espelhamos. É nele que nós andamos, é nele que nós seguimos, tá? Então, ó, isso é necessário. A gente entender que somos filhos de Deus, entender que Jesus é o nosso irmão e que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Para sermos como Jesus, é necessário a gente ter o nosso caráter, a nossa conduta sendo transformada. Por quê? Porque lá na queda do Éden, esse caráter, essa conduta nossa, ela foi
corrompida pelo pecado, mas Jesus veio para nos dar essa identidade de filhos novamente. Se você for ler lá Lucas vai voltando no tempo, vai falar Jesus, filho de José, José, filho... Ele vai voltando na genealogia até chegar a Adão, e ele vai falar Adão, filho de Deus. Então, no princípio, quando Deus faz um homem, Deus não faz só um homem como criatura. Tudo que Deus fez, ele fez como criador, mas quando Deus faz um homem, Deus faz como pai. Porque fala assim, Adão, filho de Deus. Faz sentido isso? Adão, filho de Deus. E quando o homem peca, ele corrompe essa imagem de filho que nós temos. Por isso que Jesus veio e todos aqueles que neles creram, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Então, o nosso caráter, o meu caráter de filho, revela o meu relacionamento com meu pai. Ah, você não pegou não, né? O meu caráter de filho revela o meu relacionamento com meu pai. Isso aqui é muito importante. Pode falar. Forte, né, pastorzão? Forte. A Kathleen ia falar? Pode falar, Kathleen. Pode falar. É engraçado que as pessoas se espelham na gente para comparar com Cristo justamente por isso. Aí fica assim, nossa, mas você não é cristã? Por que você está fazendo isso? Por que você... Seus pais, se você é cristã... Jesus não era assim, você tinha que fazer assim. E muita gente não gosta, né? Fica assim, eu sou cristã, mas eu posso. Mas será que Jesus faria igual? Não. Eu vou falar uma coisa com você, Kathleen, que antigamente eu falava muito assim. Até tem um livro, fala assim, em seus passos, o que Jesus faria. Mas eu mudei minha fala. Em seus passos, o que Jesus já fez. Não o que ele faria, porque o que ele faria... abre a possibilidade de eu pensar um monte de coisa e às vezes não ser verdade. Eu posso imaginar o que Jesus faria, mas melhor do que imaginar o que Jesus faria é saber o que Jesus já fez. Então ele já fez. Então vai dar, em nome de Jesus vai dar certo. Futuramente a gente vai ter uma série de pregação lá na Pater, aí vai ser pregação, vai ser discipulado como Jesus tratava as pessoas. Futuramente eu vou trazer essa mensagem. Isso já está queimando no meu coração há algum tempo. E vocês vão perceber que Jesus, como que Jesus tratava a pessoa? Se você só vê Jesus com cabelo enroladinho, auréola, tudo paz e amor, Jesus não era um hippie. Jesus era um homem. Ele era Deus em carne e osso. Deus em forma de carne. Então, o momento onde Jesus tinha que ser incisivo, ele era. O momento onde que Jesus tinha que ensinar, ele ensinava. O momento que Jesus tinha que curar, ele curava. Então, nós vamos aprender como Jesus tratava as pessoas. Por quê? Porque esse é o exercício diário da nossa vida. É lutar para ser um imitador de Cristo. E aí, pegando o gancho da Kathleen, isso é necessário. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falava isso. Então, deixa eu falar aqui nome por nome. Rafaela, Johnny, Madison, Kathleen, Nandinha, Lília, Vinícius, Helene e todos os outros da Pater, as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver o Cristo em nós. Para ser sincero, elas esperam ver Cristo em nós. E eu vou além. Você e eu somos a Bíblia que muita gente nunca vai ler. Porque tem gente que nunca vai pegar a Bíblia na mão, mas ele vai olhar a minha vida, a sua vida, vai olhar a minha conduta, a sua conduta, vai olhar a minha voz, a sua voz, vai olhar minhas palavras e as suas palavras, e nós vamos ter que ser a palavra de Deus para aquela pessoa. Nós vamos ser a imitação de Cristo, onde aquela pessoa vai olhar, porque para você pode não ser nada, mas tem muita gente que quer olhar e falar assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero andar igual a ele, eu quero andar igual a ela, eu quero ter um bom casamento, eu quero ter um emprego, eu quero ter serenidade, eu quero ter paz, as pessoas vão olhar para você e as pessoas vão enxergar isso em você, vão enxergar isso em mim. Então, para isso, a gente tem que entender o que Deus tem para nós. Eu preciso ser um imitador de Cristo. Para eu ser um imitador de Cristo, essa minha cachola aqui, ela precisa ser modificada. A minha mentalidade, a minha mente, eu preciso ser renovada. E é por isso que eu queria que você abra a sua Bíblia, Romanos 12, 1. Romanos 12, versículo 1. E o versículo de número 2. Alguém ia falar? Eu. Pode falar.
como repetir a frase que você falou aí? Qual delas? Filho. Hã? O meu caráter de filho ou o meu... Eu não entendi nada que você falou. Não, é porque você disse uma frase antes da Kathleen fazer a pergunta. O meu caráter de filho revela o meu relacionamento com o pai. O meu caráter de filho revela o meu relacionamento com o pai. E isso é muito forte, gente, porque quem tem convivência com o pai espelha. E quando eu falo pai, é pai no geral. Você vai olhar a Giovana é a mistura minha e da minha esposa. Você vai olhar o Samuel, é a mistura do Johnny com a Rafaela. Você vai olhar o Matheus é essa mistura do Vinícius com a Lília. Por quê? Porque nós nos relacionamos com as pessoas, e as pessoas com quem nós nos relacionamos moldam o nosso caráter, principalmente de filho. O pastor é Romanos, o que o senhor falou? Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Acharam? Está escrito assim, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Culto racional aqui é que o culto faça sentido. O culto tem que ter uma lógica, é um culto racional, ele tem que fazer sentido, tá? Então, inclusive, no discipulado nós vamos aprender sobre culto, sobre igreja e tudo mais, no discipulado. E aí, tem uma versão que diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Gravem esse versículo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas se transformem pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma versão. Eu vou ler numa outra versão, para vocês verem como é que está. Verso de número 2. Não vos conformeis com este século, e alguns vão estar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que eu quero ensinar, ou quero falar com você aqui é o seguinte: não sei se você é como eu, mas você sonha em um dia viver ou experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Você sonha? Você já fez essa pergunta assim? Deus, eu quero viver a sua vontade na minha vida. Eu orei e luto muito, por muitos anos, falando com Deus como que é possível a gente viver a vontade dele. Deus, como é possível viver a tua vontade? E o segredo está nesse texto. Outra coisa, existem 3 aspectos da vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é boa, a vontade de Deus para nós é agradável e a vontade de Deus para nós é perfeita. Tá? São 3 aspectos da vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tá? Aqui a palavra perfeita você também pode colocar como completa. O Madison pegou. Exatamente isso, é um nível. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É exatamente isso aí, Madison. Vai crescendo. É boa, ela é agradável, ela é perfeita. É isso que Deus tem para nós. Como que eu faço, então, para viver isso? A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Como que eu faço? Simples. Eu preciso entender as 2 palavras-chave desse texto. Não vos conformeis, mas sejais transformados. Não me conformar. A palavra conformado que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está escrevendo em grego. A palavra é suschematizo. Sustematizo. Essa palavra, na verdade, significa o quê? Não vos conformeis, é ser conforme, ou ser como uma forma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para quem cozinha, né? Que não é o caso de um pastor amigo nosso aí, que não cozinha nada. Mas vou perguntar para alguém que cozinha. Pergunta para mim. E aí, tá vendo? Não dá, não. Qual que é o formato do bolo? Qual que é o formato que o bolo tem? Redondo ou quadrado? Por quê? Ô, Glória! Por que ele tem esse formato? Por causa da bandeja, da forma. Opa! A verdade é que a gente sabe que o bolo ele tem a forma que a forma dá.
Ó, ó, eita glória! A nave! Ó. Ô, pastor Johnny, vai cair não, senhor. Eu ia falar isso. O bolo, ele pode ter vários formatos, depende da forma. Exatamente. O bolo tem a forma que a forma dá. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está escrevendo assim: não vos conformeis. Não entra na forma que te colocam. Não entra na forma que... E aí qual a forma? A forma do mundo. Não vos conformeis com o mundo. Não seja moldado pela forma do mundo. E aí, isso aí, ó, não conformar-se é não ser como a forma do mundo tem para você. O que o mundo tem para você? Qual é o padrão que o mundo tem para você? É não moldar-se de acordo com o mundo. Imagina que se a gente muda não vos conformeis, o conformar ali, a gente coloca moldar-se de acordo com. Aí ficaria o texto, ficaria assim, ó, não se amolde de acordo com o mundo. Não deixa a forma do mundo determinar quem você é, determinar a sua forma, determinar principalmente o seu pensamento. Hoje, por exemplo, a gente está numa briga gigantesca no mundo. Vou colocar no mundo. Mudando, o mundo vai falar que o aborto, por exemplo, é normal. Isso é o que o mundo diz, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E aí? Não vou levantar esse termo hoje aqui, não vou levantar isso aqui, mas eu estou só colocando, querem imputar e formar em nós o pensamento do que o mundo diz. Mas o que a palavra de Deus diz quanto a isso, em relação a isso? Por um exemplo, de novo, o mundo hoje, ele quer colocar a gente numa briga, num pé de guerra. Ele quer colocar a igreja, eu vou ser meio, de novo, eu preciso ser claro, rasgado aqui. A direita e esquerda na parte da política, ou é direita ou é da esquerda. Se você é da direita, você odeia as esquerdas. Se você é da esquerda, você odeia a direita. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Ou você é isso, ou você é aquilo. O mundo quer te colocar nessa forma. Ou você é, ou você não é isso. Quem disse que a gente é isso aí? Quem foi que disse que a gente se resume à ideologia esquerda, ou a gente se resume à ideologia de direita? Quem diz que a gente se resume à ideologia Lula, ou quem diz que a gente se resume à ideologia Bolsonaro? A Bíblia fala de política, a Bíblia não fala deles. Até isso a gente tem que prestar atenção. Tudo tenta moldar-nos de acordo com os padrões do mundo. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Tem um movimento muito forte na internet de que todo mundo tem que ser empreendedor. Já viram esse movimento na internet? Todo mundo. Que você tem que largar o seu emprego, você tem que... Mas eu te pergunto, será que é isso mesmo? A Bíblia chama todo mundo para ser empreendedor? Será que é isso? A gente precisa entender os padrões que a Bíblia declara para nós. Eu não sei se está fazendo sentido isso aqui que eu estou falando para vocês. Amém ou amém? Amém, tá fazendo sentido. Amém. Obrigado. Deixa eu pegar um ponto aqui, ó. As nossas experiências, justamente passadas, né, da nossa experiência de vida, ou até as nossas experiências pessoais, institucionais, nossas experiências emocionais, elas vão moldando a gente. E a gente precisa entender que eu preciso ser moldado por Cristo, uma renovação de Cristo em mim. Eu preciso viver a experiência que Cristo tem na minha vida. Por isso que ele diz ali, ó, não vos conformeis, é a palavra-chave que eu coloquei aqui, que é ser moldado. Mas transformai-vos. E a segunda palavra-chave aqui é essa, transformai-vos. A palavra transformai-vos é metamorfo. Metamorfo. Palavra vem do grego, metamorfo. Sabe o que significa ser transformado? É mudar de forma. É transfigurar. É ter a aparência de Cristo e o brilho de Cristo em nós. Essa palavra metamorfo, ela é a palavra da onde vem a origem da palavra em português, metamorfose. Vocês já ouviram falar da palavra metamorfose? A palavra metamorfo vem disso, de metamorfose.
Essa palavra metamorfose sempre me faz lembrar da borboleta. Não sei se vocês também pensam isso. Mas sempre me faz, não faz, Matos? Mais alguém aqui lembra da borboleta quando a gente fala metamorfose? Eu lembro. Não é? Ó, o que eu quero que vocês entendam é que a borboleta, ela não nasce borboleta, tá, gente? Ela nasce uma lagarta. Ela nasce uma lagarta, vou colocar aqui só um exemplo assim, tá? Com 10 pares de patinha. Algumas nascem uma lagarta peluda, outra nasce uma lagarta gosmenta, uma pequenininha, outra maior, mas elas nascem lagarta. Depois de um período da vida delas, elas entram num casulo. Elas se fecham naquele casulo, elas se envolvem naquele casulo, e aquele período que elas estão no casulo é um período de transformação, ou seja, metamorfose. É um período de transformação. O que é esse período de transformação? Aquele período de transformação ali é um período difícil para a lagarta. É um período onde ela vai perder patas, ela vai nascer asas, ela vai crescer antenas, ela vai ter uma mudança. A lagarta vai ter uma mudança. Agora, presta atenção. Só que para ela ter a mudança completa, não é só mudar lá dentro. Não é só mudar. Prestou atenção que a mudança começa onde? Lá dentro. Pegaram isso? A metamorfose começa lá dentro. Lá dentro. Não é muito fácil, mas ela começa lá dentro. Ela começa. Tudo que Deus vai fazer é de dentro para fora. Ele começa dentro e aquilo que ele começa dentro, ele é externado do lado de fora. E a mesma coisa acontece com a metamorfose da lagarta. Então ela está lá dentro, ela é transformada lá dentro, ela é transformada. Só que tem uma hora que ela precisa. Aí quando ela vai sair, gente, ela precisa forçar o casulo. Ela vai forçar. Vai dar trabalho. Ela vai ter dificuldade para sair, para se largar daquilo que é antigo. Ela vai ter dificuldade para se soltar. Mas quando ela solta do casulo, quando ela se aperta, se esgueira e sai do casulo, ela é algo completamente diferente do que a gente viu. Ela entrou como lagarta, mas depois da renovação, da transformação, ela sai como uma borboleta. E aí a borboleta sai muito mais bonita, muito mais linda, como a gente já viu várias vezes. Por que eu estou falando isso? Porque a mudança começa interna. A gente vai ser necessário largar aquilo que é velho, deixar aquilo que é velho de lado. Mas eu tenho certeza, eu uso a autoridade de Deus que Ele me deu para profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que depois desse processo de metamorfose, depois desse processo de transformação, nós vamos alçar grandes voos. Nós vamos passar por isso aí e vamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é necessário a gente passar por algumas coisas. Amém? E aí, por último, gente, eu falei das duas palavras importantes, mas por último tem uma palavra que chama-se renovação. E a renovação significa restauração. A renovação significa restauração. Ou renovação, normalmente a gente pensa renovação em algo completamente novo. Não é assim que a gente pensa? Eu vou renovar meu guarda-roupa. Aí o que você pensa? Vou tirar tudo que está lá e vou jogar fora. Mas, deixa eu falar uma coisa com vocês. No sentido pessoal, quando eu falo de renovação, Deus quer nos restaurar aquele ambiente que nós perdemos lá no Éden. O ambiente onde nós tínhamos acesso direto ao Pai. Onde o pecado não podia nos dominar. Deus quer nos trazer de volta a um tempo de inocência. Ao tempo do jardim. Ao tempo onde Ele cuidava de nós. Onde nós conseguíamos falar com Ele constantemente. Deus quer fazer com que, eu falo para nós é novo, porque eu pelo menos, nunca vivi isso nos meus 32, 33 anos, eu nunca vivi. Nem uma pessoa mais velha aqui, que é o Johnny, viveu isso. Por quê? Nem o Johnny aqui viveu isso. Mas nós podemos viver, nós podemos buscar viver aquilo que Adão já viveu. Você tem noção do que eu estou falando? Ser restaurados ao jardim fechado que nós vivíamos no paraíso, onde Deus falava com Adão. Isso é poderoso demais, irmão. Isso é forte demais. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu tenho
eu tenho 8 minutos para a gente finalizar. Então, o nosso discipulado foi exatamente sobre vinho novos em odres velhos, sobre a renovação de mente, sobre formar o caráter de Cristo em nós, sobre não vos conformeis, mas seja transformado. Se a nossa mentalidade, a nossa mente não ser mudada por Cristo, em Cristo, ter os pensamentos de Deus em nós, não adianta. A gente está seguindo qualquer outra filosofia, menos o ensino de Deus, menos o ensino da sua palavra. E aí eu quero perguntar para você, a sua vida, ela anda mais de acordo com os padrões de Deus ou com os padrões do mundo? Não precisa responder, calma. A minha esposa me ensinou que é pergunta retórica. Quando a gente fala, a pessoa não precisa responder. A sua vida, a minha vida, ela tem vivido mais de acordo com os padrões de Deus, os padrões divinos, ou com os padrões mundanos? Como que a gente tem... Deixa eu ser sincero com você aqui. Como que você tem pensado? Como que você tem falado? Como você tem agido? De acordo com os padrões divinos ou de acordo com os padrões do Egito, mundano? Quem você é de verdade? Quais são as ideias e os valores contrários a Deus que estão na nossa mente? Porque, infelizmente, se a gente cavar, infelizmente, tem padrões, ideias contrárias aos valores que Deus tem na nossa mente. E é isso que a gente tem que cavar e tirar. Quais são os padrões? Eu conheci uma pessoa que ela tinha esse padrão de mentalidade na mente dela. Deus pode abençoar todo mundo. Deus pode fazer por todo mundo, menos por mim. Mas não é isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Essa semana eu tô com um versículo em mente que diz que Paulo dizendo que imagina que se Deus deu o seu filho para morrer por nós, quanto mais nos dará as coisas boas. Olha esse versículo. Se Deus deu o seu único filho para morrer por nós, como não nos dará mais as coisas boas? Se o mais difícil ele já fez, o que é complicado para Deus fazer por nós? Se ele já deu o seu filho, irmão. Amém ou não amém? Deixa eu ouvir vocês rapidinho. Madison, Kathleen, amém? O que vocês acharam? Bom, muito top. Top. Vinícius, Lilian, fala comigo o que vocês acharam. Ô, pastor, top. A Lília já tá em outro mundo já, pastor. Normal, ela capota, coitada. Nandinha, o que você achou, filha? Amém. Achei muito top também. Glória a Deus. Helene, meu amor, o que você achou? Benção. Bem. Pastor Johnny e Rafaela, o que vocês acharam? O Johnny tá mostrando as anotações aí. Ô, Glória! Eita, Glória! É isso aí. Glória a Deus, gente. Nossa. Pastor Johnny tem mais ou menos 1.500 esboços aí. A nossa igreja já é diferente só por causa disso. Ó. Só do pessoal sair anotando já é completamente diferente. Essa de Romanos 12 aí, meu Deus. Olha que eles são agora. Meu Jesus. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos orar para a gente finalizar, tá bom? Então eu vou pedir para você fechar seus olhos, curvar sua cabeça e a gente vai fazer uma oração ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por esse momento de aprendizado. Eu oro, Senhor, por a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, para aqueles que não puderam estar, para aqueles que vão assistir esse discipulado depois. E eu peço, Senhor, que o Senhor é quem possa abrir a nossa mente. Eu peço, Pai, para que o teu Espírito Santo, venha abrir a nossa mente, venha abrir a nossa mentalidade. Que a gente não venha se conformar com o mundo, mas que a gente venha ser transformado pela renovação da nossa mente. Que os pensamentos de Deus sejam os nossos pensamentos. Que as suas bênçãos sejam gravadas no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Que tudo que aprendemos não seja para soberba, nem para orgulho, nem arrogância, mas que seja para a honra, para a glória do teu nome. Que cada um de nós aqui, Pai, venhamos ser imitadores teu, que nós venhamos falar como o Senhor falou, que a gente venha viver como o Senhor viveu, mas que a gente tenha a mente de Cristo em nós. Eu oro para que esse seja o nosso desejo, para que a gente venha
a não ser odres velhos, para que a gente venha a ser odres novos, para que o teu vinho novo venha descer sobre as nossas vidas. O teu vinho que é a nossa unção, o teu vinho que é a tua alegria, o teu vinho que são os teus pensamentos, o teu vinho que é a tua nova mentalidade, venha habitar na nossa vida. Eu oro, Pai, pela vida dos teus filhos, eu oro pela nossa igreja, Senhor, a nossa comunidade ali, a Pater, Senhor. Pai, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós queremos, Pai, ser uma igreja de cuidado de pessoas, de ensino da palavra e de caminharmos juntos rumo ao nosso destino. É o que eu oro pela vida de cada um que aqui está e aqui está ouvindo, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus.